Chegada aí vai ver aqui, ó. E vai indo pro seu, entendeu? Gente, seguinte, quem tá entrando aí, a gente começou uma live agora. Semana passada eu falei aqui nas manhãs de conexões que eu tava pensando, e também soltei nos stories, que a gente tava pensando em fazer uma live especialmente para casais, disciplina positiva para casais. E a votação foi grande, Você Rafa. vê, o pessoal quer ver a gente quebrar o pau aqui. Isso, olha lá, o marido tá aqui também, Ai, legal, sim. chame os maridos. Isso aí, ó, por isso que eu trouxe meu marido, gente. Nem falei pra vocês, né? O Rafael é o nosso convidado. Olá, eu sou... Aqui invadindo o IG do Conexão Parental, né? Por quê? Para que os maridos também participem dessa live. Oi, Marília. Assim como nos workshops eu incentivo os maridos a virem, né? Participar comigo. Hoje também a gente tá trazendo o Rafael Eu tô falando pro pessoal aqui do meu e para participar, porque aí os maridos também se motivam, certo? A participar. Afinal, não tem só uma mulher falando de casamento, mas também tem um homem falando de casamento. É isso aí, casamento tá na moda. Casamento tá na moda. E qual é a ideia? Como eu falo aqui pra vocês que disciplina positiva ela tem o objetivo do respeito mútuo e do encorajamento em relação à criança, ela também pode ter a mesma função no casamento. Sabia? A gente pode conquistar o respeito mútuo e encorajar um ao outro dentro do casamento, através de ferramentas da disciplina positiva, que nada mais é do que vivências, neurociência, aceitação, identificação de perfil comportamental. Tudo isso a gente aprende e consegue conviver melhor dentro de um relacionamento. E hoje, olha lá, Que legal, sou solteira, gente, mas bora aprender isso aí. Quando você tiver um maridão, Renato, você já vai estar, ó, craque. Porque a gente tem que aprender, né? Enquanto a gente não tem, é mais fácil até a gente começar certo, né? É verdade. Do que a gente tentar resolver depois na hora ali. Salva a live, vou salvar, fica tranquila, gente. Vou salvar a live, 24 horas vai ficar aqui disponível. Eu acho que eu vou subir, se ela ficar boa, eu vou subir ela pro YouTube. Vamos ver como é que vai ser. Daí eu vou subir ela pro YouTube. Mas o que eu queria falar pra vocês hoje? Casamento. Casamento é um contrato, né, Rafa? É. O que você acha? A gente tem a gravação de um depoimento de um casal no nosso vídeo de casamento que fala assim, casar é bom, mas morrer queimado é muito melhor. Não é bem assim, não. É o que eles falam, né? Não é. Depois que a gente se conhece, que a gente se entende, a gente vê que não é bem assim. Qual que é a ideia das lives de hoje? A gente pretende fazer hoje, terça, quarta e quinta. Se tudo der certo, se as crianças colaborarem, a gente pretende fazer esses dias. Por quê? Gente, presta atenção. A gente quer fazer exercícios com vocês nessas lives, né, Rafa? E eu não sei o que vai acontecer, porque a Gabi tá coordenando essa live aqui. Eu sempre tomo a frente na hora de falar, na hora de comunicar. Quem me conhece aí sabe, não é? Mas eu tô aqui, ó, esperando o que ela vai me propor aqui. Então eu tô um pouco tenso aqui, viu, Gabriela? Vai dar tudo certo. É uma live pra unir os relacionamentos, os casais. E assim, a ideia é a gente hoje trazer um conceito para vocês refletirem no relacionamento de vocês, refletirem sobre vocês. E amanhã a gente faz um exercício junto, na quarta outro exercício, porque a ideia aqui é aprimorar relacionamentos. Identificando o que a gente precisa mudar na gente, ao invés de querer ficar focando no que o outro precisa mudar. Certo? E aí eu trouxe algumas ferramentas da disciplina positiva pra gente tratar hoje. Já tem aí 35 pessoas, acho que a gente já pode começar. A live vai ficar salva, né? Quem não conseguir... Mas é mais legal pra quem tá aqui no ao vivo, eu sempre falo isso, porque no ao vivo a pessoa pode interagir, né, e a gente responder algumas coisas. Verdade, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? A hora é agora, por isso que a gente faz ao vivo, né? Mas pra quem tá entrando agora, não pegou o comecinho da live, a gente deu uma pincelada do que vai ser essa semana. A ideia é que eu faço as manhãs de conexões todos os dias de segunda a quinta. E aí essa semana a gente vai fazer à noite. As noites de conexões? As noites de conexões com o tema disciplina positiva para casais. Antes disso eu queria falar um pouquinho da gente, Rafa. Vamos lá. As pessoas podem olhar e falar assim, nossa, esse casal será que é perfeito? É nada, a Gabi tem chulé, gente. Gente, vou falar uma coisa, a gente brigava muito quando a gente casou, porque nós somos bem diferentes um do outro, né? Eu gosto de
preto, ele gosta de branco. A gente bem diferente. Então a gente brigava demais antes da gente aprender a estudar, né? Então, como eu falo, a gente precisa estudar para ser pai e mãe. E a gente também precisa estudar para entender o outro dentro do casamento. E assim como muitos casamentos, a gente perguntava, será que vai dar certo esse nosso casamento? Será que era realmente pra gente estar junto? Porque a gente briga demais. Antes de entender de perfil comportamental, eu olhava pra Gabi e falava, nossa, ela é muito chata, ela é antissocial. Só olhava o defeito. Ela é chata, ela é antissocial, ela não gosta dos meus amigos, ela não gosta da minha família. Caramba, será que eu escolhi errado? E você, quando você olhava pra mim? Eu achava ele animado demais, muito oba-oba, tudo era festa. Era difícil eu entender quando ele tá falando a verdade, quando ele tava falando algo sério, né? Achava ele muito... que queria estar muito no meio de todo mundo, queria estar tudo quando era festa, não queria ficar sozinho, isso me irritava nele bastante. E sabe de uma coisa? O que piora dentro do casamento? Quando a gente tem filhos. O relacionamento piora quando a gente tem filhos, mas nós vamos falar mais sobre isso nessa semana. Hoje eu não vou trazer muito por que acontece isso, mas piora, tá? Eu recebo pessoas que vêm até... Legal que essa live é pra motivar as pessoas, né? É motivação. Mas é uma live real Isso. E a gente tá falando que piora. Porque... Não é que piora. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu gostei, mas eu gostei. Fica apimentada essa live. Não fica casal perfeito, família perfeita, não, né? É porque assim, tem muita gente me procura e fala assim, Gabi, essa semana mesmo, veio um casal até mim e falou assim, eu falei, por que vocês estão aqui? Aí eles falaram assim, a gente tá aqui porque a gente sempre foi diferente um do outro, mas depois que vieram os filhos, nosso relacionamento piorou. E por que piorou? Por quê? Por quê? Assuntos para as próximas lives. Então, se você quer saber, assista terça, quarta e quinta, combinado? Que nós vamos falar sobre isso. Mas, gente, hoje eu quero trazer um recado para você que chama autorresponsabilidade. Rafa, o que é autorresponsabilidade? O que você entende de autorresponsabilidade? Peraí, antes de responder essa pergunta, a gente só falou o podre um do outro, né? Que eu achava você chata e que você achava eu muito oferecido. Eu achava, no passado, gente. Mas o que mudou? Mudou que eu te entendi e você me entendeu. E eu parei de cobrar as coisas de você e você parou de cobrar as coisas de mim. E a gente se aceitou. E a gente entendeu, gente, como a gente estuda perfil comportamental, e essa não é a live de perfil comportamental, mas é muito importante você entender qual é o perfil do seu parceiro. E quando a gente entende que o outro é diferente e ele nasceu assim, e ele vai ser sempre assim, muitas vezes ele vai se adaptar as diferentes situações, a gente entende que um completa o outro. E não, a gente fica num cabo de guerra sem fim. Mas esse é assunto para outra live também. Para outra live. E aí o pessoal tá falando, brigamos mesmo, aumentou aqui, piorou também, fica bem difícil, estamos passando por isso, briga sempre, quase todo dia. Então, gente, se vocês estão passando por isso depois da chegada do primeiro filho, principalmente depois do primeiro filho, assistam as próximas lives. A gente vai falar por que isso acontece e como a gente resolve isso. Certo? Como a gente melhora isso, né? Mas não dá pra falar tudo hoje. Afinal, a gente só tem, acho que 40 minutos que o Instagram libera, né? Mas hoje a gente quer falar sobre o primeiro tópico, que é muito importante. Autorresponsabilidade. O Rafa vai explicar pra vocês o que é isso. Autorresponsabilidade é um dos pilares, gente, da inteligência emocional. Quando você fala assim, eu quero aprender sobre a inteligência emocional, um dos pontos principais da inteligência emocional é entender que depende de mim e não no outro. E isso especialmente no casamento. Porque é mais fácil eu dizer que minha casa está desorganizada por causa da minha esposa ou por causa do marido. É mais fácil dizer que eu tenho muitas contas para pagar dentro de casa por conta da família que gasta muito e não só eu que estou gastando. Autorresponsabilidade é quando eu entendo e eu tenho equilíbrio para entender que as decisões são tomadas por mim e as decisões que eu tomo afetam o meu meio, afetam a minha vida. E eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Eu sou responsável pelo caminho que meu carro vai seguir. Eu posso ter um carro, mas qual estrada eu vou escolher seguir, sou eu que escolho. Tá certo? Se o carro vai falhar ou não, sou eu que escolhi fazer a manutenção desse carro. Se vai acabar a gasolina, sou eu que deixei de colocar a gasolina quando ainda dava tempo. Então, autorresponsabilidade é eu entender que tá na minha mão. E isso faz total diferença no relacionamento, né? Eu aprendi isso
eu jogava muita responsabilidade no Rafa em relação à minha vida profissional. Porque depois que eu me tornei mãe, eu tive que abandonar, entre aspas, a minha carreira profissional. Para quem não sabe, eu sou advogada e eu abri mão de advogar para poder cuidar do meu filho em tempo integral. E eu tentei voltar, né, quando ele fez 1 ano, tentei voltar quando ele fez 2 anos, mas eu não conseguia voltar porque eu não conseguia deixar ele, né, 8 horas ou quase o dia todo com alguém ou em escola, enfim. E eu jogava essa responsabilidade para ele. Porque eu dizia assim, porque ele viaja muito, porque ele trabalha demais, né? Eu não posso viver a minha vida profissional porque eu tenho que cuidar do nosso filho, né? E eu jogava essa responsabilidade nele. E quando eu fazia isso, eu ficava de vítima e aí eu não saía do lugar e o nosso casamento, né, não fluía. Porque a gente brigava demais. Ele estava provendo dentro de casa, então ele estava saindo para trabalhar, para ser o provedor do lar, enfim, para sustentar, não estava trabalhando. E ele sentiu uma culpa por estar indo, mesmo precisando ir. E eu me sentia mal, sabendo que ele tinha que ir, mas eu não queria que ele fosse, ao mesmo tempo eu sabia que ele precisava ir. E eu jogava essa responsabilidade nele. Ou seja, eu não evoluía enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, porque eu ficava sempre estressada e às vezes acabava descontando nisso no Pedro, que era pequenininho, tinha meses, e o nosso casamento não fluía. Até que um dia a gente aprendeu sobre autorresponsabilidade. E aí veio uma pergunta pra mim, né? Em quem ou no que você tem jogado a sua responsabilidade pelo barco da sua vida? E eu identifiquei que eu estava fazendo isso com o Rafael. Porque, afinal, se eu quisesse mesmo trabalhar, se isso fosse tão importante para mim, se outros valores não fossem maiores na minha vida, nada ia me impedir, certo? A gente ia arranjar um jeito. Se o trabalho fosse um valor maior para mim, eu colocaria o meu filho período integral na escola, numa creche, onde quer que seja, deixaria com a avó e voltaria a trabalhar. Então a responsabilidade não era dele, era minha. Eu precisava entender o que eu queria para minha vida, né? Tomar uma decisão e assumir isso, assumir as escolhas que eu tinha feito. E foi o que eu fiz. Eu parei de jogar responsabilidade nele. E quando a gente para de jogar responsabilidade na outra pessoa, a gente se torna responsável em correr atrás daquilo que a gente tanto quer. E aí isso motiva a gente. Tem perguntas aí? Olha que legal, já começou pegando fundo em mim. A gente não pensa na gente, é sempre culpa do outro. Sempre culpa do Nossa, outro. obrigado, Alessandra, por compartilhar. A Flávia falando, me vendo nesse caso, quando o marido precisa sair para viajar a trabalho. Gente, já tá, nossa, muito parecido aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Rafael, esse cara aqui, ó, ele viajava, teve épocas, acho que no primeiro ano de vida do Pedro, que ele ficou fora, ele ficava em casa 3 dias e viajava o resto. Então ele vinha, ficava 3 dias e viajava, vinha, ficava mais 3 dias e viajava. Então assim, imagina, primeiro filho, a mulher se sente sozinha, eu não tinha ajuda de mãe, de sogra, eu não tinha ajuda de ninguém, era eu e eu. Meu primeiro filho, eu não tinha condições na época de pagar babá, então eu precisava cuidar dele. E eu abandonei toda a minha vida, né? A minha vida profissional, eu fazia exercício, eu saía com as minhas amigas, e porque o Rafael sempre viajava, mas eu não tinha filho até então. Então, imagine a diferença e o baque que foi nisso no meu casamento, né? E na minha vida pessoal. Claro, depois disso o Rafa também teve a autorresponsabilidade de entender que o trabalho estava privando ele de ver o filho dele andar, de ver o filho dele dar a primeira palavra, de ver o filho dele manifestar coisas que até então não sabia fazer. Mas enquanto o Pedro não comunicava, pra mim tava tudo bem. Eu perguntava pra Gabi, ele tá andando, como é que foi? O fato dela me contar já me enchia e eu ficava feliz. Realmente eu ficava feliz com aquilo. Pra mim tava bom, mas pra ela não tava bom. Até que o Pedro foi crescendo. E um dia a gente fazendo um Skype, assim, eu viajando, e o Pedro não queria falar comigo. E de repente ele começou a chorar no meio dessa nossa conversa. Falei, filho, por que você tá chorando? Ele falou assim, porque eu tô sentindo muito a sua falta. E ele tinha 2 aninhos, chorando, né? de verdade, chorando muito, assim. Falei, filho, que lindo isso é amor que você está sentindo. Ele falou, papai, tá doendo muito aqui no meu coração. E se isso é amor, eu não quero mais sentir isso. Tenso. Ali caiu um terremoto ali. Um terremoto não cai, mas parecia que o chão tremeu.
e caiu um orelhão inteiro de fichas. Não foi uma também. ficha só, foi um orelhão. E aí depois, só que você tá longe, aí você tem que desligar o telefone. Desliguei o telefone, então aquele dia foi uma noite muito difícil para mim. E aí eu tomei a decisão de diminuir as minhas viagens, de me dedicar mais tempo em casa, de estar mais presente, não dizer E isso que diminuiu o nosso ganho financeiro. Diminuiu o ganho financeiro. Mas são perdas e ganhos. Isso aí, a gente ficou pobre, mas feliz. São perdas e ganhos, né? A gente colocou na balança aí o que valeria mais a pena. Afinal, gente, a infância da nossa criança passa, né? Ela não volta mais. Dinheiro a gente consegue de novo, dinheiro a gente corre atrás, a gente trabalha, se não deu certo no primeiro ano, vai dar no segundo, vai dar no terceiro. Agora, a infância da criança não, e o relacionamento também não, porque a gente estava se distanciando enquanto marido e mulher, né? A gente não estava mais tendo uma conexão entre nós dois. Eu estava tendo um senso de individualização muito grande, um senso de autossuficiência, ou seja, toda vez que ele chegava em casa era estressante, porque mudava a rotina, né, da nossa casa, mudava a forma como eu lidava com o Pedro, horário de dormir, que envolve também rotina, mudava o ambiente todo, porque daí eu precisava pensar nele, não só mais em mim e no Pedro. Então, entende que o conceito de família vai deixando de existir. É um estranho que passa a ser visita dentro de casa. E isso também é difícil. Então, o que a gente está querendo dizer para vocês? Maridos que viajam, deixem de trabalhar, deixem de viajar? Não, não é isso. Mas, primeiro, mulheres, tem que ter autorresponsabilidade, saber que a vida que vocês levam não é responsabilidade do marido de vocês. Afinal, quem escolheu o marido? Não foi? Ninguém colocou, hoje em dia ninguém mais coloca uma arma na cabeça para escolher. Então, a gente mesmo é que escolheu. Segundo, se a gente está abrindo mão da nossa vida profissional, social, em função dos nossos filhos, isso também não é culpa nem responsabilidade do nosso marido. São escolhas nossas, né? Era importante demais para mim ficar com meu filho, né? E era uma coisa que eu queria. O Rafael nunca me obrigou. Ele nunca falou assim, deixa de trabalhar e vai ser mãe. Era o que eu queria. Então, como que eu jogo uma responsabilidade nele, sendo que era algo muito importante para mim, era um valor muito importante para mim. Então, quando eu entendi isso, eu parei de jogar a responsabilidade nele e comecei, ao invés de acusar, a falar para ele, olha, é importante para mim ser mãe, eu quero ser mãe, mas é importante também para mim voltar a trabalhar. De que forma a gente pode resolver isso? Disciplina positiva. Perguntas poderosas. Perguntas poderosas, né? Resolução de conflitos. Não focar em quem tá errado, em quem deixa de estar errado, focar em quem é o culpado, em quem causou a confusão, mas focar na solução. E aí ele começou a me ajudar a pensar, não, vamos ver, e se a gente, né, diminuir os gastos aqui e contratar uma babá para te ajudar, a gente vai ficar meio apertado de grana, mas é um valor para você, entendem? Às vezes é só uma questão de conversa. Quando eu deixo de jogar responsabilidade em cima do marido ou o marido da mulher e a gente assume aquilo que a gente quer para nossa vida, a gente começa a focar em soluções. E aí deixa eu falar, posso? Pode. O lado do marido também. Muitas vezes em conversas de homens assim, logo que, principalmente quando a criança nasce, que as mães que trabalham, elas têm pelo menos a licença e elas ficam em casa, não é? E aí você chega em casa, tem uma... todo respeito, tá? Tem uma gorda lá, com a barriga voltando ao normal, vestindo pijama o dia inteiro, não passa uma maquiagem, fica aquela olheira. E aí quando você chega, cansado do trabalho, tem uma pessoa olhando pra você com cara de mau humor. Mas sabe por que a gente faz isso? Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Porque faltava autorresponsabilidade. E aí, inconscientemente, eu queria que você percebesse o quanto pra mim estava sendo sofrido. E aí, o homem, por outro lado, muitos homens, eu me incluo nisso, falam, poxa vida, tô dando duro, tô trabalhando para sustentar todo mundo e eu chego em casa e ainda reclama. A vida dela que tá tranquila, só tem que ficar em casa assistindo Peppa Pig, os desenhos da época. E os maridos devem pensar tudo a mesma coisa. Então eu desafio os maridos a trocarem um dia de função. Foi quando eu comecei a ouvir outras mães falando assim. Uma vez eu vi uma história de uma mãe falando, a Gabi já tinha contado essa história, mas quando a gente ouve da esposa não funciona da mesma forma como a gente ouve quando a gente ouve de uma outra mãe dizendo assim, que inveja dele que sai para trabalhar.
e eu fico aqui, né? Ixi. Vida real. É o Pedro, vai lá. Pedro acordou. Continua. Mas olha só, o que eu quero dizer com isso. Depois eu continuo, você continue. Já vem. É o Pedrinho, né? O Pedrinho, gente, acho que tá tendo um pesadelo lá. O papai vai ter que ir lá socorrer. Olha lá. Escutaram? Então. Gente, e é isso, tá? Então, quando a gente para de jogar essa responsabilidade, né? E quando os maridos olham para a esposa com outros olhos também, tentando entender o que tá acontecendo com ela, tentando entender por que isso acontece, né? Tentando entender quanto tá difícil para nós mulheres ficar em casa, cuidar do marido, abrir mão daquilo que a gente fazia antes, a gente passa a ter um olhar de empatia. Empatia também é uma ferramenta da disciplina positiva. Então, aqui que eu separei para vocês, ela fala assim: assuma a responsabilidade pelo que você cria em sua vida. Né? Quando a gente fica se colocando de vítima da situação, a gente não se movimenta, a gente não sai do lugar, certo? A gente só cria confusão, cria atrito no relacionamento. Nosso filho sente tudo isso, porque nosso filho absorve tudo isso que está acontecendo, e isso não traz produtividade para nenhum dos lados, nem para mim, nem para o marido, nem para a criança. Então eu preciso assumir a responsabilidade. O que eu escolhi para minha vida? Eu escolhi ser mãe? Eu escolhi cuidar do meu filho? Eu escolhi ficar em casa? Olha, o Pedro tá gritando. Escolhi cuidar do meu filho, escolhi ficar em casa, né? Escolhi voltar a trabalhar? Não, escolhi abrir mão de alguma coisa em prol de outra coisa. Tudo isso vai depender muito da autorresponsabilidade que eu tenho sobre a minha vida, sobre as coisas que eu quero pra mim, tá? E quando eu consigo entender isso, eu começo a trilhar um caminho diferente no meu relacionamento e na minha própria vida. Daí tem uma pergunta aqui, uma reflexão aqui para vocês. Reflita profundamente e procure entender como você criou a situação da qual se encaixa, né? Ou da qual você se queixa. O que acontece? Responsabilidade não significa culpa ou vergonha, certo? Responsabilidade é um norte, gente. É mover você para ação, é fazer você agir quando você adquire essa responsabilidade. Ter consciência da responsabilidade pessoal lhe dá opções e poder para manifestar o que você deseja. Ou seja, quando eu deixei de responsabilizar ele pelo meu fracasso profissional, que era uma escolha minha mesmo, eu comecei a agir. Porque eu pedi pra ele, olha, eu preciso da sua ajuda, eu quero fazer diferente, de que forma a gente pode resolver isso, né? E aí ele veio me ajudar, ele veio contribuir com isso. E as coisas começaram a melhorar no nosso casamento e na minha vida também, pessoal. Porque eu comecei a agir, comecei a procurar uma saída para aquilo, que até então eu só me fazia de vítima e só ficava presa ali no meu canto. E faça um plano para alcançar o que você quer, sem culpar e sem culpa e sem as expectativas dos outros. Ou seja, o que os outros pensam sobre você não deve mover você. O que deve mover você é aquilo que você pensa sobre você. Mas para eu saber isso, eu preciso fazer uma autoanálise, né? Entender quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que eu quero da minha vida, o que eu não quero da minha vida, porque daí quando eu faço isso, eu consigo trilhar aí um caminho e ir conquistando devagar. Estabeleçam metas, planos, datas, não a curto prazo, para que vocês não se frustrem, mas façam isso e comunique isso pro seu marido. Outra coisa que a gente tem que focar muito, gente, é sobre a felicidade. Não é tarefa do nosso marido fazer a gente feliz. Fazer a gente feliz é dever nosso conosco mesmo, tá? Então, eu comigo mesma, eu preciso me fazer feliz, certo? Porque imagine, é um peso muito grande o outro o tempo todo tentar satisfazer uma felicidade que às vezes nem eu sei qual é. Entendo, é meio complexo isso que eu tô dizendo pra vocês. Tem gente que ainda vai falar assim, será? Mas como? Mas é a mesma coisa que eu ficar dependente o tempo todo de um terceiro pra me fazer feliz. Imagina, eu me sentir dependente a vida toda de um terceiro pra me fazer feliz. Quem tem que se fazer feliz somos nós mesmos. E a partir do momento que a gente se sente feliz, é muito mais fácil compartilhar essa felicidade com o outro. E o outro só agrega na nossa vida. E aí sim, ele vai fazer sim a gente feliz. Mas não deixar a gente de ser triste para que então a responsabilidade seja do outro e nos fazer felizes. Eu preciso me sentir feliz. Se eu não me sentir feliz, tudo que o meu marido fizer não vai ser o suficiente.
nunca vai ser o suficiente. Tem que partir de mim primeiro. Tá fazendo sentido? Tem que partir de mim dentro do relacionamento. E a felicidade, como uma tarefa que não é do parceiro, mas nossa, da gente se conhecer e se fazer feliz, é uma das ferramentas também da disciplina positiva para casais. E ela fala assim, ó, felicidade é um trabalho interno. Ninguém pode fazer esse trabalho por você, certo? Esperar que o seu parceiro faça você feliz é a receita para o desastre e lhe dá motivos para culpá-lo, em vez de buscar sua felicidade interior. Por quê, gente? Se eu fico esperando que ele me faça feliz e ele não consegue me fazer feliz, eu vou jogar a culpa nele. Então a culpa da minha infelicidade é sua. Entende? E aí eu continuo mais infeliz ainda. Pesadelo. Calmou, tadinho. Calmou? Dormiu? Davi não acordou? Não acordou, mas dormiu também. Acontece, gente. Eu gostei dessa live, é tipo real. É, tipo vida real, maternidade real, casamento real. Daí eu tô falando aqui pra eles, pulei já o assunto da responsabilidade, eu tô falando da felicidade, que a gente não tem que ter a necessidade de que o outro nos faça feliz. A felicidade é interna, depende de nós mesmos. E quando eu me sinto feliz, é muito mais fácil você conseguir me fazer feliz, né? Quando eu não me sinto feliz e falo que a culpa é sua de não me fazer feliz, eu não melhoro o nosso relacionamento. Eu jogo a culpa em cima de você. E a culpa em cima de culpa só vai gerar inimizade. E o exemplo é aquela mulher que você estava sendo naquele momento, amamentando, vestindo pijama o dia inteiro, infeliz, que motivação que eu tinha, não é? Para fazer a nossa felicidade crescer, mesmo que eu chegasse feliz. E eu também não entendia de autorresponsabilidade como a gente vem estudando agora, né? E eu separei uma frase aqui para ler para vocês. Se você se sente feliz, presta atenção. Se você se sente feliz perto do seu parceiro, é porque você está vendo ele através do seu estado de felicidade. E vice-versa. Quando eu entendo isso, eu paro de jogar a responsabilidade dele de me fazer feliz. Mesmo porque aquilo que faz ele feliz nem sempre é o que me faz feliz. O Rafael tem necessidade de estar com pessoas, tem necessidade de falar, de sair, de ver gente, de ser criativo, de ser comunicativo. Eu tenho uma necessidade de ficar quietinha, no meu canto, no silêncio, sem som, sem TV. Imagina se ele, pra me fazer feliz, porque aquilo que faz ele feliz é a festa, eu chegasse em casa cansada, querendo ficar sozinha e tivesse uma festa surpresa aqui em casa pra mim. Ou ele falasse, eu chamei todos os amigos hoje aqui em casa pra te fazer feliz. Ele não ia me fazer feliz. Vou dar outro exemplo pra vocês. A gente era recém-casado e a gente tinha ganhado uma panela elétrica. Sabe aquelas panelas elétricas? Você sabe dessa história, né? Gente, a gente tinha ganhado uma panela elétrica. Eu nem lembro quem deu pra gente de casamento. E eu fazia faculdade ainda. Então eu chegava em casa cansada, né? Eu trabalhava o dia inteiro e ia direto pra faculdade. Chegava em casa 10, meia, 11 horas da noite. E eu cheguei... E a gente morava num prédio onde nem elevador tinha, então era escada. E eu subi naquela escada, aquele cheiro de churrasco. E a gente não tinha sacada, era um apartamento minúsculo, né? E um cheiro de churrasco. Eu falei assim, meu Deus, quem que tá fazendo churrasco dentro de casa essa hora da noite, né? Enfim, era a minha casa, né? E aí eu abri a porta cansada, no auge do meu cansaço, da minha personalidade, doida pra ir pra minha cama, deitar e dormir. E eu abro a porta e ele com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha, e falava, surpresa! A casa defumada, assim, ó, tudo fumaça branca de gordura. Ele simplesmente fez um churrasquinho lá nesse grill elétrico, em cima do fogão. E a casa tava... A gente tinha um lustre, tipo aquele ali, assim. O lustre, você não viu o lustre, só via gordura de carne no lustre. Então, imagina, gente, eu cheguei... Eu não sabia de nada disso, não tinha estudado nada disso, mas Deus me iluminou naquele dia, né? Deus me iluminou. Porque eu olhei aquilo e falei assim, Jesus, Maria e José, o que eu faço, né? Com esse ser lindo que eu escolhi pra casar. E ele, imagina, não sabe cozinhar, gente. Não tem talento. Eu achei que eu sabia. Mas não sabia, né? Não sei até hoje. Não tem talento pra cozinhar e tava querendo fazer uma surpresa. Na cabeça dele, olha só como a felicidade não pode depender do outro. Na cabeça dele, ela tá cansada, estudou, vai chegar cansada, com fome, vou fazer uma janta pra ela.
Ela vai ficar tão feliz, vai se sentir amada. Conclusão, a gente comeu sem olhar um pra cara do outro. E cortando assim a carne assim, ó. E eu por dentro, que insensível, ela não fala uma palavra, não falou nem obrigado por eu ter me dedicado aqui fazendo esse bife que ficou um pouco duro. E eu, na minha cabeça, assim, era uma sexta-feira, eu tinha faxinado a casa a tarde inteira, porque eu trabalhei de manhã, à tarde eu faxinei a casa, fui pra faculdade, e ele simplesmente engordura a minha casa inteira, meu lustre, as cortinas e tudo. Só que eu não briguei, porque eu entendi que a intenção dele era boa, certo? Mas eu falei pra ele que, né, não precisava, que, enfim, a casa não... aquela grelha lá, aquela grill elétrico não era pra isso, tinha que fazer na janela, enfim. Ele sentiu que eu não fiquei feliz, a gente comeu super seco um com o outro, colocou os pratos lá e foi dormir. Então, assim, a felicidade não tem que ser dele pra comigo. Eu não tenho que esperar que ele faça as coisas pra mim pra que eu me sinta feliz. Eu tenho que procurar ser feliz por mim mesma. E aí, quando eu me sinto feliz, e ele vai me fazer feliz, porque os meus olhos já estão vendo felicidade. Tem muita gente que fica esperando o marido fazer grandes coisas, né? E vai esperar deitado algumas, gente, porque tem marido que não tem perfil. E, gente, nesse ponto entra o assunto que é a minha especialidade. E desse assunto, que é a comunicação, você já sabe que eu vou falar disso, quem me conhece, a comunicação, ela é utilizada em todas as áreas. Na educação dos filhos, no casamento. E tem uma ferramenta que a gente usa que é comunique as regras. Quais são as regras para você? E regra não no sentido só de normas, mas o que é importante para você. Por exemplo, para a Gabi é importante ficar sozinha em alguns momentos. Para mim é importante ter amigos por perto. Então é importante que eu diga para ela o que me faz bem, o que me faz feliz, e a gente vai negociar. E quando é o momento de comunicar as regras? Na hora que o bife tá frito lá, na hora que a fumaça tá sujando toda a casa, igual eu fiz? Não, aquele momento, se falar, é a amígdala cerebral. A neurociência explica isso. É a nossa parte primitiva do cérebro que vai gritar. E aí os dois vão brigar, ninguém vai ter razão. Quando é a hora de comunicar as regras? Antes do problema acontecer. Quando você tá tranquilo, quando você tá numa boa. E também esse é um assunto para uma outra live. Mas quando eu comunico as regras, eu digo pro outro o que é importante para mim. E ele tem a minha visão de mundo. E quando o outro diz o que é importante para ele, eu entendo a visão dele de mundo. E quem dos dois não quer salvar o casamento? Quem não quer manter o casamento saudável? Senão não teria nem casado. Quem não casou pra ser pra sempre? Senão não teria casado. É. Desculpa, eu vou entrando na sua live aqui, eu vou indo embora, tô me segurando. Mas é isso mesmo. E uma outra ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é o crescer juntos. Por quê, gente? O defeito de uma pessoa, tem uma frase de Charlie Shedd que fala aqui, né? Shedd. O Charlie Shedd diz uma frase que é o seguinte: o defeito de uma pessoa é o preço que você paga pelas virtudes dela. O que isso significa? Que a pessoa vem no pacote todo, certo? Lê de novo. O defeito de uma pessoa é o preço que você paga pelas virtudes dela. Ou seja, é tudo um bolo só. A gente não tem como vir só com qualidade. O homem que eu escolhi tá cheio de qualidades, mas também tem muitos defeitos. E os defeitos dele, é o preço que eu pago por todas as qualidades que eu escolhi dele. E outra coisa, que é muito importante, normalmente a diferença que a gente tem é aquilo que faz a gente querer ficar junto no início. E a mesma diferença é que faz a gente brigar depois de um tempo de casado. E por quê? Porque a gente para de olhar para o outro com admiração. E a gente fica olhando só para os defeitos. Poxa, mas os defeitos que hoje eu olho foi o que me cativou no início, para que a gente pudesse ficar junto. Porque a motivação do Rafael, a falta de... que hoje, né, que eu via como falta de organização, mas que é a espontaneidade dele, a criatividade dele, não ficar preso a regras, isso que me cativou quando a gente se conheceu. Né? Porque ele era relax, ele era pra frente, ele era feliz, ele era alegre, era algo que faltava em mim. Né? Eu era muito regrada, muito sistemática, muito cheia de normas, de rotina. Eu precisava ser mais aventureira. E o estilo aventureiro dele era o que me cativou, é o que me fez me apaixonar por ele.
E daí o tempo passa, a gente perde aquele encanto, a gente deixa passar pelos dedos aquele encanto, e essas características, que é o que tinha alimentado isso em mim, passa a ser defeito. Ai, você é muito criativo, você é muito aventureiro, você não foca, você é desorganizado. Pô, mas foi tudo isso que você gostava em mim que aconteceu. Entende? E por quê? Porque o nosso olhar muda. Sabe quando eu falo pra vocês, difícil não é mudar o comportamento da criança, difícil é mudar o nosso olhar em relação ao comportamento dela. Isso é desafiador. Difícil não é mudar o nosso marido, difícil é mudar o nosso olhar em relação às atitudes dele. Porque a gente vai se cegando, a gente vai querendo moldar um robozinho ali do nosso jeito. E a gente esquece de olhar para aquilo que realmente fez a gente se apaixonar. A mesma coisa ele. Meu jeitinho certinha, não é? A gente foi uma vez viajar, gente. Eu viajava e falava assim, ela falava, o que a gente vai fazer lá? Eu falava, surpresa. Não é que era surpresa, eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu gostava do inesperado. E a primeira viagem que a gente foi fazer junto para fora do país, ela fez uma apostila encadernada. Ó, a gente vai passar por aqui, depois a gente passa por ali, por ali, por ali, por ali. Sistemática, gente. Organizadíssima. E ele gosta disso. Só que a minha organização também irrita ele. Porque não pode ter erro. Por quê? Porque a gente para... Irritava, né, meu amor? Agora você já me Não, entendeu. agora é perfeito, você me completa. Porque a gente para de olhar para o outro com admiração, tá? Então, vocês precisam aprender isso. Nós também, todos os dias, né? A gente tem que se lembrar disso, porque a rotina, né? Aquele mesmo dia, todas as coisas. Depois que vem filho, a gente chega em casa, não tem mais aquela coisa diferente. O que vai rolar hoje? Não, chega em casa, rola fralda, rola escova-dente, rola botar na cama. Essa rotina vai perdendo, né? Esse olhar diferente de um pro outro. E aí a gente só cobra. Tanto dele, trabalhou o dia inteiro e ela ainda quer que eu vá trocar fralda, né? E eu, né, quando eu não trabalhava, eu falava, fiquei o dia inteiro com a criança e ainda ele não custa ele trocar uma fralda. Cada um defendendo só o seu ponto de vista, né? E a gente não identifica a necessidade dele e ele a minha. Eu fiz um post essa semana sobre filhos, falando que amor dado sem entender a real necessidade da criança é amor que fere. O amor dado entre marido e mulher, sem entender a real necessidade de cada um, também vai ferir. Também vai ferir. Porque se eu não entender a necessidade dele e ele não entender a minha, eu vou satisfazer só as minhas vontades em cima dele e vice-versa. E a gente vai brigar, porque somos pessoas diferentes. Tem um filme chamado Alguém Tem Que Ceder, né? Já é antigo. Mas de Almarada, principalmente pra Almarada aí, os dois têm que ceder. E quando você faz essa pergunta, quem tem que ceder nesse casamento? A sua resposta já tem que ser eu. Isso tem a ver com autorresponsabilidade. E ceder é, muitas vezes, deixar a sua vontade de lado. E fazer a vontade pro bem do casamento. Porque se você faz a vontade pro bem do casamento, vai ser bom pra esposa, vai ser bom pra você e vai ser bom pros filhos. Com certeza. Então, o que a gente precisa eliminar, Almarada, pros homens aí? Muitas vezes a gente é arrogante. Arrogante de dizer e colocar o pé firme no chão, tem que ser do meu jeito. E quem tá perdendo quando a gente se posiciona assim? Todo mundo. E a gente também tá perdendo. Ah, mas tem minha honra, tem a minha autoridade dentro dessa casa. Mas eu tô perdendo também. A cada dia eu vou perdendo um pouquinho da minha felicidade dentro desse negócio que chama casamento. E, gente, o casamento, se você se comunica, se você se joga de verdade, se você está presente nos momentos importantes, nos momentos corriqueiros do casamento, esse negócio dá pra ser muito prazeroso e dá pra ser feliz no casamento. Dá. E o último recado que eu quero deixar aqui pra vocês. Nosso horário tá batendo, né? Compartilhe, nem sei quantos minutos já Tá. tem. Já? Compartilhe suas expectativas. Gente, isso é muito importante. Não espere que o seu parceiro leia a sua mente. Não espere que o seu marido leia a sua mente, não espere que sua esposa leia a sua mente. Então, baseado em tudo isso que eu falei pra vocês hoje, nós falamos autorresponsabilidade, entender que o único responsável pela vida que você tem levado é você mesmo, não é o seu marido, não é outra pessoa, não é a sua mãe, seu pai que não te ajuda, não é a falta de dinheiro, mas é você mesmo. Felicidade, entender que a felicidade depende da gente. Jogar a responsabilidade no marido ou na esposa em nos fazer feliz é um peso muito grande e a gente não vai atingir aquilo que a gente quer.
Então tem que entender que a felicidade depende da gente mesmo. Crescer juntos, ou seja, entender que a pessoa vem no pacote completo com defeitos e qualidades. Aprender a admirar também os defeitos, certo? Porque afinal os defeitos um dia foi qualidade, foi aquilo que a gente gostou, foi por isso que a gente se apaixonou, e aí ao longo dos anos aquilo vai virando defeito. Então aprender isso, aprender a identificar e principalmente, que é o que o Rafa falou, comunique as regras, que é compartilhar as expectativas, não esperar que a outra pessoa entenda e leia a nossa mente. Então, aqui a Janine Nelson diz assim, compartilhe o que você quer e o porquê isso é importante para você. Fala isso para ele. Marido, fala isso para sua mulher, o que é importante para você. Pergunte ao seu parceiro se ele está disposto a dar o que você quer, simplesmente porque é importante para você. Quantas vezes você falou que era importante pra você ou ficou esperando ele adivinhar? Ah, mas ele não percebe? Gente, não percebe, tá? Maridos não percebem. Ó, a gente vive isso hoje no relacionamento e até hoje muita coisa ele não percebe. Eu tenho que falar. E ela também. E eu também. Então, assim, a gente precisa falar. Não fique esperando eles descobrirem, eles adivinharem. Você vai ficar esperando a vida inteira. Outra coisa que a gente fala, o que vale não é a intenção. Não é. Pergunte ao seu parceiro se ele aceita ser relembrado, certo? Porque, às vezes, se você ficar martelando na mesma tecla ali, batendo na mesma tecla, irrita. Então, pergunta pra ele, olha, eu tô percebendo que você tá tendo dificuldade em certas coisas, posso ficar te lembrando? Sem sarcasmo, né? Que às vezes a gente é meio sarcástico, né? Eu sou, às vezes, um pouquinho. Daí ele fica todo bravo. Mas, gente, sem sarcasmo, né? Pergunta se dá isso. Olha lá, a Lari falando, maridos são fracos intérpretes. Ai, Larissa, eu não vou opinar, senão hoje eu vou dormir no sofá. Mas é mais ou menos isso, né, gente? É que a live tem tempo, senão a gente poderia fazer a parte 2 da live de hoje ainda. Mas maridos às vezes são dissimulados também, e elas também, né, gente? Outro tópico, relembre com amor por si mesmo e pelo outro, sem ressentimento. Então, quando a gente for relembrar o nosso marido, quando a gente for falar algo pra ele, sem ressentimento, sem raiva, faz genuinamente, como se estivesse fazendo pela primeira vez, mesmo que seja a 50ª vez, gente. Faz com amor, tá bom? Eles são diferentes da gente, mas eles nos amam, eles nos amam, ele nos ama. Eles nos amam. Ele nos amam, é isso aí, vocês entenderam, tá? Então a gente tem que falar com amor, porque se a gente fala com sarcasmo, com ressentimento, a gente só vai receber de volta a mesma coisa que a gente tá dando. Reatividade. E expresse gratidão, tá? Então, hoje eu quero deixar um exercício pra vocês. Nem falei com o Rafa, mas vamos acho que você vai exercitar topar. a gente também. Gratidão. Vamos listar aí pelo menos 10 motivos de gratidão pelo que você é grata pelo seu marido. Marido, 10 motivos, pelo menos, pelo que você é grato pela sua esposa. Escrevam no papel e leiam isso até amanhã na próxima live. Legal. Né? Lê 2, 3 vezes no dia, tá? Então tem que ter pelo menos 10. O certo quando a gente faz esse exercício são 40, né? 40 motivos de gratidão pela vida, isso inclui o marido. Mas tô trazendo só 10, tá? Porque quando a gente tem um coração grato, a gente recebe muito mais por isso, né? Porque a gente vê coisas boas. Aquilo que eu comunico de gratidão vai gerar um pensamento positivo, um sentimento positivo, e meu resultado não tem como ser negativo, ele vai ser positivo também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você Rafa, vai falar que a gente vai estar num dia especial ou não vou falar nada hoje? Dia especial? A gente vai estar um dia especial junto, falando tudo. Depois dei uma olhadinha lá no meu feed, tá? A gente vai fazer um treinamento, chama Conexão Pais e Filhos, no dia 21 de setembro, né? Dia todo. Entra lá no link da minha bio, lá naquele Linktree, tá lá escrito Conexão Pais e Filhos Treinamento. Tem lá todas as informações e a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Porque esse treinamento vai ser para trabalhar nós, como pessoa, indivíduo, nossa criança interna, se entender, para depois que a gente se entender, a gente conseguir ter uma comunicação eficaz e passar isso positivamente para os nossos filhos. Então é muito importante. Nós vamos falar mais disso ao longo da semana, mas hoje é só uma pincelada. Quem tiver curiosidade, entra lá no Linktree da minha bio e lá tá escrito Conexão Pais e Filhos Treinamento, tá? Vai ser dia 21 de setembro. Gente, tem tarefa para amanhã. Qual é, Rafa? Gratidão, 10 motivos. Por que 10 você motivos. é grato Por que você é grato? pela vida da outra pessoa. A gente vai fazer também. Nós também vamos. A gente precisa comunicar pro outro.
Acho que é bom, né? É, bom. comunicar é bom, isso faz a diferença. Tem muita gente que, eu sinto gratidão, mas não comunica gratidão. Comunicar gratidão é bom pra você que tá comunicando e é bom pra pessoa que vai ouvir. É isso aí, comunique, tá? Escrevam, guardem lá no livrinho de vocês, na Bíblia de vocês. Façam orações em casal, né? É muito bom quando a gente ora junto, ora um pelo outro. Mulheres, orem pelos seus maridos. Maridos, orem pelas suas mulheres, né? Isso também faz total diferença. Quando a gente coloca Deus no centro do casamento, as coisas fluem muito melhor, né? Porque se a gente tem temor a Deus, a gente faz as coisas por Ele, né? Não por nós, porque nós somos fracos, somos humanos, né? A gente erra muito. Agora, quando a gente faz as coisas porque tem um Deus nos guiando, as coisas saem perfeitas segundo a vontade dele. Então, ter Deus no relacionamento também é fundamental. Não adianta nada o conhecimento se a gente não tiver uma fé, né? O nosso relacionamento não for pautado na fé. Porque a gente é humano, gente. A gente erra, a gente é pecador. Só Deus para mudar nosso coração. Só Deus para moldar o nosso caráter. E a gente precisa dele o tempo todo. Certo? Então é isso. E na minha palestra eu falo assim, cuida da sua vida, não é? Com todo o amor do mundo. E agora eu quero falar pros homens aí, ó, Marada, cuida do seu casamento. Cuida do seu casamento. Não venha achar que é mimimi esse negócio de falar gratidão. Cuida do seu casamento. Você tá dentro dele. Se ele tá uma porcaria, você tá vivendo isso. E se ele tiver bom, se ele crescer, se ele melhorar, você vai viver isso também. Você tá perdendo tempo. Então cuida do seu casamento. Não deixa outro cuidar. Viu, né? Você viu que ele falou com firmeza, né, gente? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo, né, marido? É isso aí. Coloque amor nas minhas palavras. Gente, um beijo grande, descansem. Agora vão aí fazer os motivos de gratidão. Escolham... Vamos colocar no YouTube, sim. Vamos pôr no YouTube. Escolham praticar isso que a gente fez hoje, tá? De hoje pra amanhã, de amanhã pra depois, a semana toda. E vocês vão colher frutos muito melhores. Amanhã tem mais assunto, nós vamos falar de tópicos mais importantes. A gente vai tentar fazer um exercício com vocês aqui, vamos ver se o tempo da live vai permitir. Mas a ideia aqui nesses dias é que vocês cresçam ainda mais como pessoa e como marido e mulher. E quem vai usufruir disso são vocês dois e os seus filhos. Um beijo, até amanhã, durma com Deus. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.